Olá, pessoal! Agora são 11 horas e 34 minutos do dia 18/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Tá? Eu quero fazer um comentário aqui a respeito dessa mania, né, que a gente está vendo, e aqui fica uma nova dica aqui para profissionais de mídia, né? É uma mania desses extremistas do bolsolavismo de irem da baixaria e interromperem a transmissão para começar a xingar a Globo, né? Aconteceu algumas vezes já, né? É, então vamos falar o seguinte: se vocês não ligarem para isso, não reclamem depois, numa hora que vocês estiverem no meio da câmera, alguém chegar e dar um tiro na testa de um. Né? Porque assim, vocês estão vendo que isso está em escalada, porque nós estamos lidando com um grupo que é um grupo antissocial, é um grupo de orientação antissocial. Esses grupos de orientação antissocial, eles não têm nada a produzir, tá? Eles nunca entregaram nada em termos como um grupo social. Eles não são pessoas reconhecidas, essas pessoas que incentivam isso aí. Elas não são pessoas que reconhecidas por uma entrega de valor. Tá certo que tem uma exceção, por exemplo, o Luciano Heng apoia o lavismo e já ele pertenceu à cadeia de produção de valor. Mas, em termos desses influenciadores, essas pessoas nunca produziram nada de valor, né? Então, por isso, eles precisam apelar a esse tipo de coisa, né? E eles dependem, então, desse tipo de apodrecimento dessa base de apoio, e isso só escala, tá? Então, não fiquem brincando com isso, tá? Essa mania de brincar, de chamar, não, apenas um doidinho, né? Tá. O dia que tiver repórter apanhando, né? Ou então um repórter tomando um tiro no meio da testa, aí não venham depois dizer, eu estou surpreso. Não, não. Vocês estão deixando muito acontecer esse tipo de intimidação. Só que quando você lida com grupos antissociais, por exemplo, quando se lida com um terrorista, você não vai usar terrorismo contra ele. Porque esses grupos antissociais, são isolados da sociedade. Eles não seguem uma moral popular. A moral que eles seguem é a moral de um líder. Assim como na Al-Qaeda. Na Al-Qaeda, quem entra na Al-Qaeda não segue mais o que está nas escrituras muçulmanas. Seguem aquilo que o líder dita. Então, na época em que o Bin Laden era vivo, era o líder da Al-Qaeda, eles seguiam aquilo que o Bin Laden falava. Depois que ele morreu, seguem aquilo que o sucessor do Bin Laden fala. Então, se ele falar, vai lá e mate muçulmanos à vontade. Não está no Corão. Não interessa. Vai lá e mate. A moral ela é apartada da civilização. O olavismo ele também segue, então, a moral apartada da civilização. Eu queria que vocês prestassem atenção num conceito que se chama dispensa pela existência. Alguns também aqui traduzido como dispensação da existência, né? Que é assim, a vida daqueles que estão fora do culto não interessa, tá? Porque é uma visão de mundo absoluta, totalista, então ela diz tudo que é verdade ou não, e ela coloca essas pessoas que estão fora do grupo como impuros e, portanto, não são merecedoras de qualquer respeito. E esse tipo de coisa, esse tipo de doutrinação, a fundo, vai levar, então, a uma noção de que não existe mais contrato social. Então eles agem assim. Não é só isso, tá? Existem vários fatores que levam, então, a esse tipo de comportamento antissocial. Por exemplo, o isolamento. Então, quanto mais o grupo se isola, e mais ele, por causa dessa lógica da dispensa pela existência, mais esse comportamento antissocial é executado. É diferente, por exemplo, de um grupo de ação popular. Você pode criticar grupos de ação popular? Vários. Eles vão cometer atos que são repreensíveis? Vão. Mas eles não são apenas grupos que só fazem o caos. Eles têm que entregar propostas. Então eles não podem viver só de baixaria. Eles podem praticar uma vez ou outra. O livro Destructive Cults, do Massoud Banizado, explica bem esse processo. Então, quando você tente se colocar na visão de um líder, você quer que o grupo ele seja um grupo de ação popular, que às vezes ele vai sair do tom, sim, e as pessoas vão pagar o preço por isso. Não é simples assim, né? Ou você quer fazer um grupo antissocial que não tem nada para entregar para a sociedade, a não ser caos e disrupção, né? Obstrução. Então, se você quiser esse segundo grupo, você está falando de um grupo, por exemplo,
um grupo terrorista. Certo? Então, se a ideia é essa, então existem alguns procedimentos que permitem a identificação do que vai acontecer. Então, primeiro, ele passa a seguir uma moral apartada da sociedade. Os desejos individuais das pessoas começam a se tornar irrelevantes e o que valem são os desejos do grupo. Então, a plenitude a autonomia da pessoa, a plenitude dos interesses dele, a identidade, os valores que ele tem com a família, com o meio, com a sociedade, já não importam mais. Só importam os valores do grupo. E por isso, para ele se isolar e ficar cada vez mais dependente deste grupo, ele é instado a agir de maneira antissocial perante a sociedade. Então, isso aí é um dos fatores que explica o terrorismo, por exemplo. A escalada de um grupo para um grupo de ação armada. A lógica que o olavismo está seguindo é exatamente esta. Eles dizem claramente, saia e intimide, saia e ameaça, faça isso e provoque uma ruptura social mesmo. Então, eles pegam pessoas que estão desprevenidas na sociedade, por exemplo, um jornalista que está trabalhando, ele está trabalhando. Então você chega e atrapalha o trabalho dele. De maneira completamente desleal, desonesta. E eles se orgulham da desonestidade. Eles se orgulham da malandragem. Tá? Então esse é um grupo antissocial. E os grupos antissociais, eles sempre escalam. Tá? O que fazer, então, em relação a isso? Simples. Nós estamos numa época de pandemia. O distanciamento social é uma regra. Essas pessoas que estão indo e vão lá tomar o microfone da mão do repórter para xingar, elas estão violando regras de distanciamento social, elas estão praticando um delito. Nesse momento, a pessoa está gravada, porque ela está fazendo isso na frente das câmeras. O líder não se importa com essas pessoas. O líder, ele quer que essas pessoas ajam de maneira antissocial. Só que as pessoas, os profissionais, eles também têm que ter um pouco mais de juízo e se valorizarem. Não deixe esses grupos antissociais saírem ilesos. Vai imediatamente fazer um boletim de ocorrência. Nós estamos numa época de pandemia. E este grupo antissocial, bolsolavista, membros desse grupo antissocial, veio aqui quebrar uma regra de isolamento. Isso aí Veja, a gente vive numa sociedade onde existe uma diferença entre certo e errado. Então a gente não pode assistir passivamente isso. Este é o grande problema. O bolsolavismo, ele está numa situação onde ele depende de criar um caos em plena pandemia. E vocês vão ver na hora que os corpos estiverem sendo largados nas ruas, isso vai ser oportunidade para eles criarem o caos ainda mais. Eles não têm nada para entregar para a sociedade. Foi dado a um grupo antissocial que é no nível do terrorismo, só que não tem ainda coragem para violência. É como se fosse o Boko Haram da fase inicial. Eles ficaram 7 anos sem praticar violência. Deram cargos no governo. E o pessoal assistiu. E deixa, né? Não tem problema, né? É só teórico da Terra plana. Então tá bom, então vai lá. Vocês vão ver, né? Na hora que começar a morrer pessoas, aí não, por favor, pelo menos não usem a sensação de surpresa. Eu espero, tá, que na hora que a coisa descambar para violência, e eles não vão ter outra opção. Eles não têm outra opção mais. Porque esse grupo ele se degrada, ele só tem isso. Então eles estão cobrando dos outros. Olha, vai lá e baixa o nível, vai lá e saia cuspindo na cara dos outros, sai lá e vai para cima, vai lá, invada, e ucranização, e é ruptura, e tem que prender todos os governadores. Então isso aí, eles estão estimulando a ruptura social. Não é mais piadinha. Né? Se querer tratar isso como piadinha, isso também é uma forma de imaturidade política, primeiro, e falta de responsabilidade. Eu acho que nós temos que nos preocupar uns com os outros. Então nós não temos que tolerar este comportamento antissocial. Passou do tom. A gente não vive numa sociedade assim. Não faz sentido. Se é assim, então é para sair todo mundo indo pro quebra-pau. Então já sai ali na rua e pega o primeiro ali e vai ameaçando, sai ameaçando e vamos ver quem ganha mais. É assim? Não pode ser. A sociedade não pode ser assim. Então essa tolerância está indo longe demais. E eu vejo que às vezes a mídia demora para reagir.
vários casos aí de jornalistas intimidados em sua profissão. Se unam para evitar isso aí e peçam assim, orientem, combinem. Gente, a cada evento que aconteceu isso, boletim de ocorrência. E vão atrás das pessoas que estão incentivando esse tipo de atitude, de intimidação. Tem uns 70, 100 perfis que ficam o dia todo assim, ó. Vai lá e intimide. A pessoa que intimidou, essa aqui é um herói. Isso aqui é um herói. Pega essas pessoas e taca na mão o Twitter. Eles vão fazer o quê? Vai deixar isso aí? Depois que a coisa escalar para violência, vocês vão pedir desculpas? Essas pessoas que estão cometendo atos antissociais, elas descambam para delitos muito fácil. Não pode ficar barato. Fiquem de olho nisso, gente. Não brinquem com coisa séria. Vidas humanas importam, especialmente numa época de pandemia. Não admite que esse pessoal... Você quer protestar? Protesta no seu canto. Vai lá na puta que o pariu. Mas não vem aqui me encher o saco. Não vem para agressão. Não venha para coerção física. Ou para, inclusive, quebrar uma regra de distanciamento social em plena pandemia. Se ficar tolerando isso, depois não reclama na hora que, de repente, algum jornalista estiver lá e chegar alguém e dar um tiro na cabeça dele. Veja, a Madeleine Laxton, ela fala um negócio que é sensacional. As pessoas, elas também não são um grupo social, você não avalia apenas esse grupo pelo que ele faz. É por aquilo que ele tolera. Não tolerem tanto comportamento antissocial. E vocês não precisam de agir de maneira antissocial igual eles. Ajam de uma maneira social, mas cobrem o preço moral, e no caso, em alguns casos, o preço legal, de pessoas que estão dispostas apenas a causar ruptura civilizacional, porque eles adotaram a lógica da psicologia do peão, é a lógica de um chiqueiro moral. Certo, gente? Muito cuidado com isso, tá? Tá ali, cada vez que acontecer que um repórter for ameaçado, ou a regra de distanciamento social for quebrada, boletim de ocorrência é a primeira coisa. Primeira coisa. E aí começa a cobrar o preço dessas baixarias. Beleza, gente? Valeu, um abraço.